Em 2023, a entidade reguladora da saúde recebeu mais de 108 mil reclamações. Sistema muitíssimo mal Há gerido. trabalho para fazer no SNS para que ele dê uma melhor resposta ao nosso... Que o Serviço Nacional de Saúde atravessa um período crítico da sua existência. Mas pelas contas da Direção Executiva, a Norte dados 11 em 19 serviços, no Centro 6 em 17, em Lisboa e Val do Tejo. Com dois dos principais serviços de obstetrícia encerrados este Agrava a sábado, situação. É a ponta do iceberg. Quando nós dizemos que isto é a ponta do iceberg, é verdadeiramente a ponta do iceberg. Temos doentes que estão no serviço de urgência a aguardar vaga. Correntemente em Portugal, o tema da saúde vem à mesa. Porém, o conceito de saúde pode ser analisado de diferentes formas. Podemos considerar a saúde portuguesa como sendo o estado de saúde de cada cidadão português, em que entram indicadores como a taxa de natalidade, mortalidade, doenças mais comuns e causas mais recorrentes. Ou pode fazer uma abordagem mais geral, analisando a organização a nível nacional dos serviços a que fornecem cuidados de saúde. Primeiramente, abordaremos o estado de saúde dos cidadãos. Em Portugal, a taxa bruta de mortalidade, ou TBM, um indicador essencial para a análise do estado da saúde de cada um, apresentou uma tendência crescente no período entre 2011 e 2019, tendo-se registado em 2019 um valor de cerca de 1 milhão de óbitos por 100 mil habitantes. Ao invés no mesmo período, observou-se uma redução da taxa de mortalidade padronizada, ou TBM, pela idade, evidenciando o efeito do envelhecimento da população na mortalidade. No que respeita à mortalidade prematura, idade inferior a 75 anos, a proporção de óbitos prematuros diminuiu de 33,2% em 2011 para 29% em 2019, dos óbitos totais em cada um desses anos. A TBM evidenciou também o efeito da idade na mortalidade abaixo dos 75 anos. Este decréscimo pode representar um melhoramento da eficiência dos cuidados da saúde ou até mesmo a sua evolução científica. Estes gráficos permitem destacar a distribuição desigual da mortalidade por sexo e por grupo etário, sendo crescente em ambos os sexos a taxa bruta de mortalidade em todas as idades foi superior no sexo masculino face à observada no sexo feminino, ao longo de todo o período de análise. Em sintonia com o observado com a taxa de mortalidade padronizada entre 2011 e 2019, a evolução da taxa bruta de mortalidade específica por grupo etário e por sexo evidenciou uma tendência decrescente em todos os grupos etários e em ambos os sexos, exceto nas mulheres de idade igual ou superior a 75 anos, compatível com o envelhecimento da população e o predomínio das mulheres idosas. A redução da TBM específica ao longo do tempo foi mais acentuada no grupo etário mais jovem e neste, no sexo masculino. Em todos os grupos etários, a TBM foi superior no sexo masculino e mais do dobro da observada no sexo feminino, entre os 45 e 64 anos, e os 65 a 74 anos de idade. Também a análise da mortalidade por sexo e grupos etários quinquenais no último triênio analisado, 2017-2019, evidencia a maior proporção de óbitos no sexo masculino em todos os grupos etários, com exceção das pessoas com idade igual ou superior a 85 anos, compatível, como já referido, com o predomínio do sexo feminino neste grupo. Alguns indicadores sugerem os principais grupos de causas de morte por doença. Destacam-se as doenças do aparelho circulatório, os tumores malignos, as doenças do aparelho respiratório e as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas. As mortes por causas externas de lesão e envenenamento e as provocadas pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, também designado por Covid-19. Em 2021, as doenças do aparelho circulatório continuam a estar na origem dos maiores números de óbitos em Portugal, cerca de 32 mil, apesar da descida de 6,2% em relação ao ano anterior. Em termos relativos, representam 25,9% do total de óbitos, menos de 5,9 pp do que o ano anterior e menos de 4,0 pp do que em 2019. Neste conjunto de doenças continuam a destacar-se as 9.613 mortes por acidentes vasculares cerebrais e ainda este valor tenha representado uma descida de 16% em relação ao ano anterior. Registaram-se igualmente menos óbitos por doença sistémica do coração, 6.683 óbitos, e por infarto agudo de miocárdio, 3.977 óbitos, em ambos os casos, menos de 2,4% do que em 2020. Já a natalidade, outro indicador essencial, quando é feita a análise dos cuidados de saúde, sobretudo na área da obstetrícia e da maternidade nos últimos anos, entre 2011 e 2019, observou-se uma redução no número de nados vivos, superior a 10% da taxa bruta de natalidade, TBN, nacional, mostrou uma tendência para a estabilização, tendo sido de 8,4 nados vivos
por 1000 habitantes em 2019. A tendência é esta apenas contrariada pelas regiões da área metropolitana de Lisboa, sobretudo, e do Algarve, que apresentaram valores do TBN superiores à média nacional, como se pode perceber pelo quadro. O índice sintético de fecundidade, ISF, cresceu sendo de 1,42 em 2019, realçando-se o aumento de 19,4% da proporção de nados vivos, NV, filhos de mulheres estrangeiras, que assumiu o valor de 12,3% em 2019. Contudo, continuou a não ser assegurada a substituição de gerações, que implicaria um ISF de pelo menos 2,1 crianças por mulher. É também de assinalar, no período entre 2011 e 2019, a diminuição de 3,8 para 2,4 da proporção de nascimentos em mulheres com idade inferior a 20 anos. Num mais amplo espectro do conceito de saúde, podem-se abordar problemas organizativos que Portugal tem em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Não é de agora que se ouve que o SNS está doente. Esta crise não significa que está em risco de desaparecer, nem que deixe de haver casos de sucesso, nem sequer que os profissionais sejam pouco qualificados, até porque por 100 mil habitantes nunca houve tantos profissionais de saúde como há agora. A crise no nosso sistema de saúde significa perceber as dificuldades em manter um modelo de funcionamento eficiente e exemplar. Para que a saúde em Portugal se mantenha sustentável, equilibrada e justa, é necessário que se tomem precauções de modo a manter viva uma das conquistas de Abril, a democratização dos cuidados de saúde. Problemas como o nosso são extensíveis a todo o mundo, sobretudo devido à instabilidade trazida pela pandemia do Covid-19. É bom lembrar que esta não somente criou problemas, desenterrou alguns, como falta de recursos humanos, este é o problema principal, associado à falta de atratividade da carreira na área da saúde nas instituições públicas, falta de equipamento capaz, novo e atualizado, fracas instalações. Alguns comparam a crise do SNS com uma bola de neve. Assisti ao evoluir de um ciclo vicioso em que piores condições de trabalho resultam numa menor capacidade do SNS em atrair e reter profissionais, o que conduz à sobrecarga das equipas e consequente deterioração das condições de trabalho. Para sabermos mais opiniões sobre este e outros assuntos, entrevistámos 3 pessoas com funções distintas, mas todas importantes para a manutenção da boa saúde. Aires Xavier, bombeira de Torres Vedras, Gilda Ferreira, doutora no Centro de Saúde de Torres Vedras, Rita Moura, enfermeira no Hospital de Santa Marta. Esta é a análise ao raio-x. Considera que a profissão de médico tornou-se menos atrativa? Sim, mas não só de médico. Eu acho que todos nós, e mais uma vez digo, eu acho que isto é muito transversal. Eu acho que entramos numa fase da sociedade em que trabalhamos para produzir, e não é só na saúde, noutras áreas nós temos que pensar que nos temos que ir construindo e reconstruindo. E na saúde temos muito que lutar, não só pela doença, mas essencialmente pela promoção de saúde. E nesse sentido é fundamental. Acha que esta profissão de enfermeiro se tornou menos atrativa ao longo dos anos, e porquê? Eu tenho a ideia que sim, porque claramente há maneiras muito mais fáceis hoje em dia de se fazer dinheiro, e porque hoje em dia nós somos muito movidos pelo dinheiro e nem é pelo dinheiro, mas é pela capacidade de viver, não é? E não apenas as pessoas querem trabalhar para viver, não querem trabalhar para sobreviver. E eu tenho a ideia que por muito que se goste daquilo que se faz, e eu gosto muito daquilo que faço, se eu não sentir que estou num sítio onde tenho material para trabalhar e tenho pessoal suficiente para trabalhar e que vou estar sempre em constante pressão, se calhar talvez não queira vir trabalhar, e eu tenho a ideia que a nossa profissão acaba por ser menos atrativa nesse aspecto, porque há maneiras muito mais fáceis da pessoa viver e ter mais condições que não serão claramente por este ramo. E é uma pena, porque é claramente uma profissão muito bonita e que tem muito de interessante e implica um grande cuidado, e eu sinto que as pessoas que estão lá, mesmo as pessoas que já cá estão, acabam por sentir que vão perdendo a vontade de estar lá por essa desvalorização constante. São muitas horas a trabalhar, são muitos dias seguidos, nós perdemos épocas festivas, nós trabalhamos por turnos, temos claramente os horários todos muito trocados, e se não houver uma valorização por parte de quem está à frente
do nosso país, é muito difícil trabalhar assim. Sente que existiu evolução ao longo do tempo, nível não só da infraestrutura, mas também tecnológico nas instituições onde trabalhou? Em cuidados de saúde primários não é se calhar tão projetado para fora, mas sim, claro que sim. Obviamente que em termos hospitalares a evolução é mais sonante, mas connosco também tem evoluído bastante, e principalmente porque desde a reorganização dos cuidados de saúde primários temos evoluído também bastante, sim. Acha que os hospitais têm as condições necessárias a nível de equipamento, de pessoal, enfermeiros, médicos? Infelizmente, lá está, não tenho a experiência do setor privado, mas tenho a ideia que nós no Serviço Nacional de Saúde temos uma grande escassez de recursos, tanto a nível humano como a nível material, e que acabamos por ter que fazer um bocadinho omeletes sem ovos muitas vezes, porque claramente não temos o apoio que necessitamos e por vezes sentimos um bocadinho impotentes em certos aspectos. Sente que a profissão de bombeiro tornou-se menos atrativa? Porquê? A história diz muito que os bombeiros eram associações humanitárias, associações de voluntários. As pessoas vinham para os bombeiros por mais diversas razões. Hoje em dia a realidade está muito diferente, porque a disponibilidade é outra, as opções são outras, a parte monetária conta imenso naquilo que é a nossa remuneração ou não. Se calhar quem gosta do que está a fazer consegue vir para aqui, mas quem precisa de mais para pôr comida em casa e sustentar uma família tem que pensar duas vezes se quer mesmo fazer isto, porque realmente não existe talvez não haja o real valor daquilo. Agora, hoje a realidade também é outra, e talvez a profissionalização fosse uma coisa mesmo muito necessitada a vir ao de cima, a ser oficializada, porque a necessidade é tanta que só o voluntariado já não é suficiente. Não podemos estar só a contar com a boa vontade das pessoas. E antigamente as pessoas vinham muito aos bombeiros pela boa vontade, pelo voluntariado, pelo convívio, e hoje o trabalho é tanto que temos que fazer momentos à parte daqui para estar nesse convívio. É um pouco assim. Estes problemas originam principalmente uma maior pressão sobre os profissionais de saúde, com um número de horas extraordinárias e um aumento de casos de esgotamento psicológico em pessoas da área, e a degradação da qualidade da segurança dos cuidados de saúde, possível detectar por relatos dos próprios profissionais de saúde e de inquéritos aos doentes. Esta instabilidade sentida não só pelos pacientes torna maior a incapacidade de retenção de pessoal e indisponibilidade de profissionais para trabalhar em hospitais e clínicas públicas. A saída de profissionais, médicos e enfermeiros não se deve somente à remuneração mais avultada no hospital privado. Este é um fator importante, mas não determinante. Muitos afirmam que voltariam de bom grado para o SNS se as condições de exercício da atividade médica se modificassem. Uma explicação possível, mesmo que menos relevante, para alguns especialistas, para justificar esta perturbação no nosso sistema de saúde, é que haja uma maior procura por cuidados de saúde, devendo-se, isso, ao envelhecimento da população portuguesa. Portugal é o segundo país mais envelhecido da Europa. Longe vão os tempos das famílias numerosas. Este argumento pode ser rapidamente refutado, daí ser desvalorizado por alguns, com o facto de que, a nível demográfico, o efeito do envelhecimento é reduzido tendo em conta os déficits de cuidado que têm ocorrido. Para além desta razão, servindo como contra-exemplo, o envelhecimento da população consiste na tendência para termos cada vez menos nascimentos, mas é precisamente na área das maternidades que temos visto a maior déficit da oferta de cuidados de saúde. Dada a possível implausibilidade deste argumento, é possível sustentar a causa dos problemas na falta e ou má gestão dos dinheiros públicos. A nível da opinião pública, está fora questão a tirar dinheiro sem que seja feita a boa e exemplar gestão dos montantes, pois as deficiências no sistema permaneceriam. Para perceber como a gestão é ou deve ser feita, é necessário compreender a estrutura da saúde em Portugal. Quanto à composição, deve-se dividir em 3 grandes grupos. Os cuidados de saúde primários, que compreendem os centros de saúde, oferecem cuidados de saúde primários, incluindo consultas de medicina geral e familiar, enfermagem, saúde materno-infantil, entre outros. As unidades de saúde familiar, USF, e unidades de cuidados de saúde personalizados, modelos organizacionais de unidades de saúde centradas na prestação de cuidados de saúde primários de qualidade. Outro grupo correspondente aos cuidados hospitalares, onde se incluem os hospitais. Existem hospitais centrais, regionais e locais que oferecem uma ampla gama de serviços hospitalares, incluindo tratamentos especializados, cirurgias, serviços de emergência e entre outros.
E por fim, a última grande divisão que corresponde aos cuidados continuados e integrados, onde se compreendem as unidades de cuidados continuados integrados, UCCI, destinados a pacientes que necessitam de cuidados de saúde de longa duração, oferecendo uma reabilitação, cuidados paliativos, entre outros, e a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, RNCCI, garante uma resposta integrada e articulada entre os diferentes níveis de cuidados de saúde e serviços sociais, visando a continuidade dos cuidados ao longo do tempo. Já quanto à organização territorial, o SNS organiza-se em regiões de saúde Norte, Centro, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve. Já a nível funcional, os estabelecimentos do SNS orientam o seu funcionamento pela proximidade da prestação. A integração dos cuidados e a circulação interregional dos serviços foi aplicada de 1 de janeiro de 2024 uma medida que pretende combater a falta de profissionais que resultavam do fechamento das unidades de saúde. O país ficou inteiramente coberto por 39 unidades locais de saúde, uma reorganização que tem como objetivo facilitar o acesso das pessoas e a sua circulação entre os centros de saúde e hospitais. Alguns apontam que um dos problemas que o CNS padece é o vício organizacional, ou seja, a forma de organizar antiquada e desajustada para os tempos de hoje. Existe algum tipo de pressão ou até mesmo a bonificação para um médico que priorize a quantidade de pessoas tratadas e não a qualidade do tratamento? Sim, isso acontece. Como digo, nós cada vez mais vamos sendo menos no Serviço Nacional de Saúde, Deus queira que isto mude. Aliás, o objetivo de muitas vezes recebermos alunos, até outras pessoas externas à nossa área de atuação, é essencialmente para motivar. Isto porquê? Porque nós temos que transmitir que realmente a nossa profissão é aliciante, mas somos muito pressionados. Temos poucas pessoas para as necessidades que a população tem. E os médicos vão ou saindo do país ou saindo do Serviço Nacional de Saúde, e quem fica muito pressionado, obviamente, porque o rácio de utente por profissional de saúde vai aumentando e, portanto, o tempo de resposta vai-nos sendo imposto de modo menor, não é? Eu vou tendo cada vez menos tempo para ver os meus utentes e mais utentes para ver, portanto, é complexo, se calhar não tão atrativo. O que é que acontece quando, por exemplo, o Hospital de Torres tem as urgências fechadas ou condicionadas, e quais é que são os recursos gastos com essas medidas que têm de tomar? Nós, quando temos os condicionamentos, temos que responder perante o que quer ao INEM, ou mesmo não seja ao INEM, temos que arranjar outra solução. Se o INEM não corresponder ou não justificar esse transporte, um grande custo irá ser até para a pessoa que está a ser transportada. Se for o INEM, vai ser o INEM a dar-nos a solução hospitalar. Estamos a falar de fazer mais de 45 km para cima, às vezes de 100 e muitos, como colegas que já foram parar de Torres Vedras pessoal a Santarém, Torres Vedras a Abrantes. Lisboa já é normal nós irmos até Lisboa, mas não tem tão longe. Os custos, como disseste bem, não são, não é só também se calhar a nível só de combustível, mas do próprio uso dos meios. Os nossos meios estão cada vez a ser levados mais ao extremo, ao seu limite, portanto ninguém está a ser isso suportado, e muitas vezes isso não é tido nas contas finais. Não faço ideia de quanto é que esteja neste momento a ser a discrepância, mas claramente está a ser um desgaste muito grande, quer monetário diretamente, quer indiretamente, depois em tudo o resto. Sentiu alguma vez que o SNS não conseguiu responder de alguma forma aos problemas que encontraram? Eu tenho a ideia que é assim, não está a culpabilizar claramente o Serviço Nacional de Saúde, porque o Serviço Nacional de Saúde são as pessoas, e sinto que o nosso Serviço Nacional de Saúde até funciona bem dentro daquilo que é o que temos, mas claramente com o facto de termos muito poucas pessoas para aquilo que é a necessidade e termos poucos equipamentos para aquilo que seria a nossa procura, acaba por ser muito limitativo, e tenho noção que muitas vezes não conseguimos responder a todas as necessidades, ou não responder com a brevidade que deveria ser. Pelo menos nós tentamos com aquilo que conseguimos. Por sua vez, pode-se sentir a falta de conexão com o médico, o enfermeiro ou assistente local de trabalho.
Relacionado também a este problema organizacional está a fragmentação dos serviços. Cada tipo de profissional tem um chefe independente dos outros grupos, resultando numa hierarquia própria, mesmo existindo um diretor-geral. Isto pode provocar problemas na comunicação que poderão resultar em medidas desajustadas para alguma das equipas. Qual é que é a sua abordagem para trabalhar a equipa e também como é que é o funcionamento entre as diferentes áreas da medicina? Independentemente da especialidade e independente, a medicina geral e familiar é uma especialidade de centro de saúde, cuidados de saúde primários. Ou seja, nós, como eu disse há pouco, tratamos a doença, mas a nossa pedra de toque é a promoção da saúde. E como em qualquer área, quer na saúde, quer na educação, em qualquer área, é muito importante o trabalho em equipa. E o facto de trabalharmos com vários setores profissionais, trabalhamos com enfermeiros, com assistentes sociais, com fisioterapeutas, com terapeutas ocupacionais, é muito enriquecedor porque não nos sentimos isolados e, mais uma vez, é a nossa perspectiva de intervenção na pessoa. Portanto, nós não tratamos a doença, nós somos saúde física, emocional, social e, portanto, isso é muito importante. E quando eu tenho dúvidas e tenho a necessidade de apoio de outras áreas, é muito importante conseguirmos ter alguém a quem bater à porta, tirar dúvidas ou conseguirmos solucionar mais depressa uma pessoa que não tem recursos porque não tem família para se cuidar sozinha, ou que não tem dinheiro para a medicação, ou que precisa de apoio porque tem um filho com necessidades especiais. Isso é não nos sentirmos sozinhos, é muito bom. Não são só as paredes que fazem a casa. Porém, com piores instalações, o doente corre maiores riscos de infecções e quedas. Para além de que, um ambiente agradável motiva toda a equipa de saúde e favorece o resultado final. A falta de organização, o excesso de afluência e antigas infraestruturas podem culminar em grandes confusões e nas grandes esperas que, sobretudo no inverno, se assiste. Este caos sentido nos serviços de urgência é desconfortável para os pacientes, profissionais do local e para outros serviços como os bombeiros, sendo este um dos fatores mais determinantes para que a carreira se torne menos atrativa. Sente-se valorizado não só pelas equipas médicas, mas pela comunidade? Sim, nós temos uma boa relação, mesmo o Covid vindo trazer um ambiente mais tenso e mais exigente de todos nós, mas temos uma muito boa relação, pelo menos com os profissionais, quer deste hospital, quer mesmo até da parte particular, dos hospitais particulares que temos na cidade. Temos uma muito boa relação também com os elementos que fazem a viatura médica de emergência aqui, que até têm algum contacto connosco e alguma convivência connosco. A nível da sociedade, é sempre aquele exemplo que a gente dá. Há muita gente que gosta muito dos bombeiros, mas depois, quando se passa à parte prática, lembram-se mais de nós no Carnaval, gostam muito de se lembrar de nós na altura do verão, como a gente diz nas televisões, mas no dia-a-dia esquecem-se mais uma vez, nós somos uma associação humanitária. Antigamente tínhamos os peditórios, sempre havia uma imagem da parte da corporação sempre presente a bater à porta das pessoas, a falar das nossas necessidades. Hoje em dia isso sai em jornais, mas toda a gente fala das suas necessidades, toda a gente se queixa, toda a gente, não vou dizer reclamar, mas tem sempre esses pontos a serem referidos e se calhar nós precisamos nós mesmo internamente também mudar um bocadinho a imagem do que é que nós somos, do que é que nós queremos. Acha que a remuneração é suficiente? Eu nunca vou poder dizer se é suficiente ou insuficiente, mas eu acho que basta termos a comparação daquilo que ganha alguém que não salva vidas, e podemos pegar nos ordenados mais extremos, como toda a gente conhece, a nível do desporto e a nível e aquilo de alguém que está num bloco operatório com a mão dentro de um coração. E depois, a partir daí, aqueles que são os primeiros a chegar, que somos nós, aqueles que chegam até, se for preciso, uma casa em chamas, umas mais variadas situações, mas nunca vou poder dizer o que é que seria o nosso real valor. Agora, há muitas profissões e profissões bases, profissões importantíssimas, que deviam ser mais valorizadas e uma remuneração mais tida em consideração. Acho que sim, isso acho que sim. Acha que têm condições no quartel, em termos de equipamentos suficientes e de qualidade para as respostas que têm de dar? Sim, eu enquanto bombeiro só testemunhei 2 comandos. O anterior comando tinha essa bitola de fazer pelo melhor que a gente tivesse aqui nas condições, e o atual comando, o comandante Hugo, também tem tido isso muito em conta e esforça-se diariamente para termos tudo ao nosso alcance. Agora, obviamente, somos uma associação humanitária, enquanto associação não conseguimos tudo aquilo que se calhar se fizéssemos parte
diálogo estadual conseguiríamos, mas o esforço interno, pelo menos, tem sido trabalhado nesse sentido, sim. Nas urgências do serviço de saúde sente-se um clima de caos. Existe a sobredotação do sistema de saúde e este é um sintoma de disfunção do próprio sistema. Há evidências claras de que a sobrelotação aumenta o risco dos doentes em situação de urgência e emergência. O impacto do excesso de doentes nos serviços de urgência, na sua morbilidade e mortalidade, no erro médico, no burnout dos profissionais e nas despesas excessivas está bem documentado e evidente. A probabilidade de um certo hospital, sobretudo os maiores como Santa Maria, São José e São João, não conseguirem prestar cuidados a todos os pacientes é alta e, portanto, resultará nas transferências de doentes entre hospitais e unidades locais de saúde. Bombeiros gastam recursos a fazer este tipo de transferência. São bastantes as reivindicações que os médicos, enfermeiros e assistentes fazem. São elas melhores condições de trabalho. Os profissionais de saúde exigem condições laborais mais adequadas, incluindo horários justos, equipamentos modernos e ambientes seguros para desempenhar as suas funções. Aumento salarial. Os profissionais do SNS reivindicam reajustes salariais para refletir a importância do seu trabalho e compensar a carga de responsabilidades. Redução da carga horária. A busca por jornadas de trabalho mais equilibradas é uma constante, visando evitar o esgotamento físico e mental. Mais recursos e investimento. Os profissionais do SNS clamam por mais investimento em infraestruturas, contratação de pessoal e atualização tecnológica para melhorar o atendimento aos pacientes. Valorização da carreira. Tem de ver com progressão na carreira, reconhecimento e incentivos para o aprimoramento profissional. Respeito e reconhecimento. Além das questões materiais, os profissionais do SNS buscam respeito pela sua dedicação e reconhecimento público pelo trabalho essencial que realizam. A avaliação do grau de satisfação dos doentes e profissionais deveria fazer parte da certificação dos serviços e dos hospitais. Devido ao facto de as urgências na maioria dos hospitais esteja condicionada ou até mesmo fechada, como no caso do Hospital de Torres Vedras, são necessárias medidas que promovam a alteração deste cenário. Foram identificados vários desafios no setor da saúde e propostas algumas medidas para os solucionar. Aqui estão algumas dos principais pontos destacados. Custos dos cuidados de saúde. É necessário encontrar soluções que minimizem o impacto financeiro, sem comprometer a qualidade dos cuidados. O envelhecimento da população, a relação entre a saúde e a segurança social é crucial para abordar as questões demográficas. Promoção da saúde e prevenção de doença. Defende a criação de um Instituto Público Nacional para a Promoção da Saúde e Educação Sanitária. A descentralização de competências. Aproximar os serviços de saúde das populações, especialmente as mais frágeis, para combater desigualdades sociais em saúde. O acesso a cuidados de saúde de qualidade. Melhorar a eficiência dos acessos aos cuidados de saúde, superando os obstáculos à cooperação entre setores públicos, privados e social, análise regular dos serviços prestados, a avaliação do grau de satisfação dos doentes e profissionais deveria fazer parte da certificação dos serviços e dos hospitais.